Shalom, shalom, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Olha quanto tempo passou, eu estou aqui, glória a Deus, aleluia Jesus. Estou aqui agora com vocês, né? Tive um tempo fora aí, mas eu estou voltando em nome do Senhor Jesus Cristo, porque não é eu que mando, é o Senhor Jesus, né? E quem começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E quem sou eu, né, para dizer um basta, para dizer um não, né? Glória a Deus, Ele é fiel para terminar. Ele foi fiel para começar e Ele é fiel para terminar. Então, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade. Aleluia, Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, eu estava pensando, meus irmãos, de trazer aqui para nós, né? Para nós refletir, para nós entrar mais no profundo do Senhor, na intimidade do Espírito Santo, na intimidade, na comunhão do Senhor Jesus Cristo, né? Que é aos pouquinhos mesmo, né? Que nós chega lá, né? E a palavra do Senhor fala que Ele é fiel e Ele é verdadeiro, Ele é justo para nos ajudar, né? Ele deixou o manual dele aqui, aleluia Jesus, deixou todo o manual dele aqui, olha o livro, que se chama As Escrituras Sagradas. Ele deixou o Espírito Santo aqui para ele nos conduzir, para ele nos guiar, né? Então eu vou trazer um tema aqui para nós, né? Que vai ser, eu vou colocar aqui a série dos Salmos, tá bom? Então hoje nós vamos começar, vai ser todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Estou aqui na minha casa, agora são 6h27, tá bom? E eu vou fazer esse propósito aqui juntamente com vocês. E se você tiver esse propósito de aprender mais do Senhor, né? Nós sempre nós sempre estamos aprendendo com o Senhor, né? Ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo. Sempre nós está aprendendo. Enquanto nós estamos vivendo aqui nesta terra, nós vai continuar aprendendo, não é? Assim como o Sião, aleluia, Jesus, ele chegou no fim da vida dele. Ele chegou no fim da vida dele, ele não sabe ainda tudo. Ele ainda tem que aprender com as crianças, aprender com os jovens, né? Um homem sábio, uma mulher sábia, ele sempre está aprendendo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então vamos aprender do Senhor hoje, porque também eu não sei, eu estou aprendendo juntamente com vocês, né? Então eu vou começar aqui a introdução dos Salmos, e primeiro capítulo hoje, primeiro capítulo dos Salmos, do livro dos Salmos, né? O que significa Salmos? Salmos é uma oração e louvores ao Senhor, né? Para a gente estar buscando, é uma oração e louvores e poemas sagrados do Senhor, né? Aleluia. E principalmente os Salmos vai nos levar a uma conexão com Deus maior, uma conexão com o Espírito Santo, uma conexão com o Filho, com o Pai e com o Espírito Santo do Senhor. Então, o resumo do livro dos Salmos, né? Que está falando aqui, ó, os Salmos foram escritos em épocas diferentes, no período de aproximadamente 1000 anos, olha só. Os Salmos foram escritos em épocas diferentes, no período de aproximadamente 1000 anos. Olha, um Salmos que ele foi escrito, que não demorou pouco tempo para ele ser escrito. Olha como nós somos bem-aventurados, né? De nós pegar ele já pronto, né? Os Salmos é um livro aqui que ele foi escrito no período de 1000 anos. E ele se resumiu aqui nos Salmos, para mim e para você estar se beneficiando. E olha como Deus, ele nos ama, né? A palavra de Deus fala que os primeiros, eles serão os últimos e os últimos serão os primeiros.
Então nós somos bem-aventurados de estarmos aqui. Glória a Deus, aleluia, por isso, né? Depois eles foram reunidos, formando o livro dos Salmos. O livro dos Salmos apresenta o nome de muitos autores. Outros são anônimos, né? Davi é o mais citado entre os salmistas, dos 150 salmos. 73 são atribuídos a ele. Outros autores são Moisés, né? Que escreveu os Salmos 90. Salomão, os Salmos 72 e os 127. Asaf foi o 50, o 73 e 83. Emã, o Salmo 82. Etã, Salmo 89. E o Salmo dos filhos de Coré são os Salmos 42, o 44, 49, 84, 85 e 87. O livro dos Salmos começa mostrando o caminho e o destino dos justos e dos ímpios. E termina convocando todos os seres humanos para louvar a Deus, desde os tempos do antigo Israel até hoje. Os salmos são utilizados na liturgia, nas orações e nos cânticos. Alguém já disse que o livro dos Salmos é a coleção das orações e dos cânticos de Israel. Olha que livro importantíssimo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é bom e perfeito em todos os tempos. E o primeiro livro aqui que começa aqui, olha, o primeiro versículo, né? Que é o versículo que escreveu foi o Davi, o rei Davi. O justo, que tem como título, né? O justo e os ímpios. Que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. O salmista Davi aqui já está dizendo, ele já abre aqui os salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Olha só, bem-aventurado de eu e de você estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui aprendendo do Senhor, porque aqui é a palavra do Senhor, foi o Espírito Santo, né? Todos os autores aqui, a inspiração deles é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então os salmistas já vêm aqui, abrindo aqui o livro dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando Davi está falando aqui escarnecedores, ele está dizendo aqui que o homem ele é falho. O homem, ainda que ele serve ao Senhor, ainda que ele ande no caminho do Senhor, ele é falho. O que Davi está advertindo eu e você aqui? Para nós não se assentar na roda dos escarnecedores, é falar mal, é escarnecer, aleluia, Jesus, do justo, não escarnecer aqui dos próprios povo de Deus, que às vezes o povo de Deus ele pende, ele é falho, ele cai. O próprio Davi foi um exemplo disso para nós, né? Que ele caiu, mas o Senhor levantou, né? E o Senhor, ele é justo. Davi foi segundo o coração de Deus, porque ele caiu, mas ele se arrependeu. Olha a importância. Aleluia, Jesus. E antes tem o seu prazer
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, a palavra do Senhor, Jesus está falando aqui, aquela pessoa que está plantado junto a ribeiros, que está plantado junto à água da vida. Aleluia, Jesus. E quando nós está plantado, aleluia, Jesus, junto a ribeiros de águas, aleluia, Jesus, né? Nós vamos dar o nosso fruto, vai dar o fruto ao seu tempo, as suas folhas não vai cair. Então, a própria palavra do Senhor é ela que nos sustenta. A água do Senhor, o pão vivo, a água viva, que está aqui neste livro, está lhes dizendo, aquele que está plantado junto a ribeiros, junto da palavra, a palavra do Senhor, a comida, o pão, a água é o Senhor, não é? Então, Deus está falando que ele vai prosperar. Aí, ele faz no 4, ele diz assim, ó, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque qualquer vento, aleluia, Jesus, né, que passa, ele é levado pelo vento da moinha, né? E aqueles que estão plantados junto a ribeiros, é firmado a rocha do Senhor Jesus Cristo, porque ele é a nossa rocha, né? Então, Deus, ele é tremendo. Então, aqui está falando, Davi está falando, ele já começa aqui esse livro. Olha que interessante. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aleluia, Jesus, porque nós temos um Pai, né? Por isso, o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quando eu falo aqui de caminho, que o Senhor conhece o caminho do justo, porque o caminho do justo, aleluia, Jesus, quem é o caminho do justo? O caminho do justo não é o Senhor Jesus Cristo? E todo aquele que entra no caminho do justo, do ungido, do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele conhece. Todo aquele que anda no caminho reto do Senhor, ele conhece. Então, se você não está no caminho do Senhor, aleluia, Jesus, mas você gostaria de entrar no caminho, mas você está dizendo, eu não tenho força de entrar no caminho. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e não há outro caminho. O outro caminho que existe leva para a perdição. Então, todo aquele que anda no caminho, que entra no caminho de Cristo, porque Cristo é ele que é o caminho que nos leva, que nos conduz a Deus, que nos conduz à congregação do justo, é o Senhor Jesus Cristo, é o amor de Cristo. E o salmista aqui, ele é porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Olha só que interessante, que só de saber que Deus, ele está com os olhos como chama de fogo, olhando para mim, para você e dizendo, eu conheço os teus caminhos. Aleluia, Jesus. Então é o convite hoje para nós estarmos no caminho que se chama Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor fala que pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo nós somos sarados. Não é porque eu vou entrar no caminho hoje que hoje eu vou ser sarado. Aleluia, Jesus. É dia após dia, é o dia após dia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É como eu falei, mesmo o ancião, aquele ancião que pode ter até 100 anos, ele ainda está aprendendo, porque esta vida aqui é um aprendizado. Aqui
é um aprendizado, e pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, que ele foi ali, no caminho do Gólgota, né? No caminho ali, o Senhor Jesus Cristo levando aquela cruz, aquele sangue derramado ali naquele caminho, e ele andando, as pisaduras do Senhor Jesus Cristo, nós fomos sarados. Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele vai nos limpando. E não é porque que eu estou na casa do Senhor, não é porque eu sou evangélica, nem todos aqueles que são evangélicos são santos, são justos, mas todos ali estão confiando os seus passos no Senhor Jesus Cristo. Eu estou confiando os meus passos no Senhor Jesus Cristo. Então todos nós, quem traz a libertação é o Senhor Jesus Cristo, é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Então nas pisaduras, é o caminho do Senhor Jesus Cristo que levou ali naquela cruz, né? Então tudo aqui está indicando que aquele que entra no caminho do justo não perecerá. Quem é o justo? O justo, aquele que sem pecado, que sem transgressões, veio a este mundo, morreu por mim e por você, para remir eu e você. Então, por causa dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, nós estamos aqui para dizer, santo, santo é o Senhor, glória a Deus. E ele nos confiou, aleluia, Jesus. Deus confiou ao Senhor, ao seu Filho amado. E ele é o justo verdadeiro. Ele é o justo que nos conduz a Deus, a congregação de Deus. É o Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Olha que interessante aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Aleluia, Jesus. Então nós somos bem-aventurados de estar buscando um Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque nós aleluia, sair e encontrar pastagem. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem é que sai e entra? Quem entra e sai é o próprio Deus, porque ele é a porta. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Espírito Santo, Espírito do Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus Cristo, já te dou graça, Senhor Jesus Cristo, por esse dia, pelo dia chamado hoje. Aleluia, Jesus, gratidão, Senhor Jesus Cristo, por hoje eu estar aqui. Por hoje, aleluia, Jesus, meu Pai, o Senhor ter ouvido as nossas súplicas, as nossas orações. Ainda que nós somos falhos, o Senhor é fiel. Aleluia, ainda que nós somos infiel, o Senhor continua sendo fiel. Gratidão, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Vai ao encontro desta pessoa, desta casa, aleluia, Jesus, deste coração, aleluia, que abriu, aleluia, para ouvir a tua voz, para ouvir as tuas palavras, porque as tuas palavras, aleluia, Jesus, é vida. A sua palavra é água, a sua palavra é vida, e vida com abundância. Aleluia, Jesus, e aqueles que estão plantados na casa do Senhor, que está plantado, aleluia, junto a ribeiros, são bem-aventurados. Então, gratidão, Senhor, por hoje eu estar aqui, e gratidão por esta pessoa que está aí também do outro lado, Senhor Jesus Cristo, que pela pequena nossa força nós estarmos aqui. Aleluia, Jesus, gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu termino esse vídeo. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus assim o Deus conceder. Glória a Deus. Nunca é tarde para recomeçar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, num sorriso de uma mãe que deu a luz. Então não é tarde, o céu ainda é azul. A esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos confiar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.
E amanhã eu volto, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós estar dando continuidade aqui no versículo 2. Se você quiser fazer esse propósito junto comigo, aleluia Jesus, para nós crescer na casa do Senhor, para nós crescer, aleluia Jesus, como crescer junto a ribeiros, nós vai florescer, dar o fruto e nós vamos prosperar. Aleluia, Jesus, porque essa é a promessa do Senhor. Que nós, aleluia, Jesus Cristo, seja salvo pelo sangue dele. Sejamos salvos pela palavra. Sejamos salvos porque ele quer ceiar comigo e com você. Amém? Glória a Deus. Beijo, fica com Deus. Gratidão. Gratidão é a palavra de hoje. E bem-aventurados somos aquele que procura a face do Senhor.